1 Timóteo capítulo 5, dando continuidade à lógica do texto, Paulo, escrevendo sobre a vivência comunitária, vai dedicar o começo desse capítulo de forma mais específica a Timóteo. Na verdade, o capítulo todo é uma instrução a como Timóteo deve se portar como pastor da comunidade em relação a alguns temas. Interessante que no primeiro bloco, nos primeiros versículos, Paulo traz uma linguagem bem familiar, né? Falando para Timóteo, recomendando Timóteo para que trate os mais velhos como pai e mãe, os mais novos como irmãos e irmãs. E é interessante esse aspecto familiar que Paulo traz para a comunidade, que é uma característica do apóstolo Paulo, da linguagem do apóstolo Paulo, de trabalhar essa dinâmica da igreja como uma ideia de corpo, ou melhor, como uma ideia de uma família, porque de fato isso que é a comunidade cristã, é uma família, uma grande família unida em torno do sacrifício, da morte, da ressurreição de Cristo Jesus. É uma família, então nós nunca podemos perder essa dimensão do que é a comunidade cristã. A comunidade cristã é uma família, são irmãos e irmãs, pais e mães que fazem parte de uma família chamada família da fé. É interessante que Paulo vai dar um aspecto prático da fé cristã, dizendo que essa fé precisa florescer na nossa família sanguínea, né? Ele diz que o primeiro campo missionário de um cristão é a sua casa, porque se ele não exerce a sua fé na sua própria casa como um filho obediente, como um marido obediente, servo, uma mulher submissa, um marido submisso, um pai, uma mãe, um filho obediente em amor em sua própria casa, na sua própria família, ele é um cara que é considerado e pode ser considerado pior do que um descrente. Então é interessante essa perspectiva que Paulo vai trazer de que a igreja ela é extensão na nossa casa, a igreja ela é extensão acontece na nossa casa familiar, acontece quando nós estamos em comunidade, porque nós estamos nessa dimensão da família. É interessante que Paulo vai dedicar grande parte desse texto dando uma recomendação a respeito das viúvas, e aqui é interessante, porque apesar de Paulo estar sendo específico, com uma classe social específica, e as viúvas constituíam uma classe social naquele tempo, que apontavam para mulheres e pessoas, mulheres na verdade, que elas passavam um certo tipo de necessidade, um certo tipo de pobreza, porque eram viúvas, não tinham como trabalhar e provavelmente algumas ou a maioria delas não tinham filhos ou não eram cuidadas pelos filhos, pelos familiares. Então elas estavam sem a renda do marido, elas não tinham condição de trabalhar, nem condição de casar novamente, então elas ficavam vulneráveis e elas precisavam de um amparo social. E o apóstolo Paulo vai chamar a atenção da igreja, né, dessa família da fé, como responsável no amparo dessas mulheres, né? Então é interessante, ele vai dar algumas recomendações para que Timóteo, como pastor e líder dessa comunidade, haja com responsabilidade e administre essas necessidades com responsabilidade, sabendo filtrar casos e casos, sabendo fazer com que os recursos da igreja rendessem e atendessem de fato quem precisava de fato. Então isso é interessante que Paulo vai dar essa dimensão da comunidade cristã, por isso que ele termina o texto relembrando um dos ensinamentos que ele já deu na carta de Timóteo, que era a importância da igreja ter uma liderança constituída e uma liderança comprometida com o evangelho, uma liderança séria, uma liderança que deveria ser honrada pelo trabalho, uma liderança que deveria ou poderia dedicar seu tempo sem se preocupar com a questão do sustento, porque dedicariam o seu tempo para a administração dessa comunidade cristã. Então é interessante que nesse capítulo Paulo ele vai trabalhar o aspecto familiar da comunidade e da fé cristã, ele vai trabalhar o aspecto de amparo
que a comunidade cristã deve ter, né, a responsabilidade de amparo, e ele vai trabalhar a responsabilidade da liderança e do sustento e do cuidado daqueles que se dedicam integralmente na obra. Esse é o recado de Paulo para Timóteo nesse capítulo.